Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, né, que nós devemos nos revigorar cada vez mais com o pão da palavra, nos alimentar dessa palavra de fé, palavra de vida, palavra de verdade. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 13. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre, né, cada vez mais abraçar, né, a palavra de Deus, abraçar o Evangelho de Cristo, né? A gente recebe a palavra de Deus não como palavra humana, mas como palavra de Deus, né? Que é de verdade, né? Aquilo que de fato é palavra de Deus, né? Que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé, né? Isso, né? Paulo fala aqui, né? Em 1 Tessalonicenses. Então, que nós possamos sempre dar testemunho dessa palavra, né? Abraçar, né, acolher de todo o nosso coração essa palavra, porque, como eu falei, a palavra de fé, palavra de vida, palavra de verdade, né? E é a palavra de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros calados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, essa leitura do Evangelho, né? Jesus continua, né, fazendo a sua crítica, né, aos fariseus e aos escribas, né? Então ele fala de uma forma de hipocrisia, né, que representa um perigo para cada um de nós, né, que é o perigo de contemplar os crimes do passado, né, de uma distância histórica confortável, né, e de sentir a certeza, né, de que nós nunca teríamos cometidos os horrores realizados pelas gerações que nos antecederam, né? Nós nunca, então, nós se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido tão cúmplices, né, da morte dos profetas, né? Jesus discorda, né? Para ele, o ato de construir, né, monumentos para as vítimas de perseguições do passado, né,
e também de enfeitar os túmulos dos justos, né? Ao invés de separar-nos dos antigos perseguidores, né, nos colocam em continuidade com eles, né? Então, a verdade da intuição, a verdade do que Jesus diz, né, será confirmada na hora da sua paixão e morte, né? Ele é o maior profeta, é o maior dos profetas, né? O justo entre os justos, né? Ele será preso, né? Rejeitado, torturado e morto, não por gerações passadas, mas por esta geração, infelizmente, né? Então que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, né? Evitar, né? Perseguir, né? As pessoas, né? Que, como diz aqui, né? É difícil não querer perseguir um justo, né? Especialmente um justo que nos chama a conversão, né? Como é o caso de Jesus. Jesus, ele foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, infelizmente, né? Porque tinham inveja de Jesus, né? Mas a gente não deve ser assim, muito pelo contrário, né? Nós devemos sempre, né? Cada vez mais nos colocar a serviço das pessoas, né? Fala aqui, né, que Jesus, ele fala, né, chama os escribas, né, os fariseus e os escribas de hipócritas, né? Porque eles falam uma coisa, eles pregam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Nós não devemos ser como eles. Pelo contrário, nós devemos viver o evangelho e nós devemos pregar, além de pregar o evangelho, viver sempre, cada vez mais o evangelho na nossa vida, viver sempre segundo a vontade de Deus, sempre segundo a vontade do evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.